Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Aí, 6h47 da manhã, são 26 de abril de 2022. E vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Estava eu sentada diante, quer dizer, eu estava sentada. A impressão que eu tinha era que eu estava sentada no meio do nada. Mas, como Deus me disse para avaliar o tudo e o nada do lugar, eu parei para pensar. Sim, sim. E desde então, as coisas passaram a ser ou a serem, a definir. E como definir o antes de e o depois de? Sim, antes de pensar, antes de sentir e antes de agir. E o depois, são as consequências. As consequências de tudo que está por vir. Muitas vezes a gente costuma confundir, é verdade e é verdade. Não é tão simples. Não é tão simples pensar aqui. Porque os elementos, os elementos, nós temos é uma obrigação. É uma obrigação. Se bem que conceituar obrigação e é um problemão. Mas Deus disse que faz parte da Constituição viver, se bem que não sei bem se é a desolação, quer dizer, a apropriação, a desapropriação, e aí é que está. Sim, é necessário você aceitar. Sim, 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 sim. Sim, porque pensar significa sair do lugar onde você está para buscar os elementos aqui e acolá para ah, você avaliar. Sim, você avaliar o tudo e o nada do lugar. Foi assim que o Monte Sião esteve a se apresentar. Ele era perfeito no lugar. Sim, era uma questão apenas de você aceitar que o Monte Sião era tudo que Deus estava a me dar para eu compreender o significado de nadar. Nadar, nadar, nadar sobre as águas profundas do mar. Santa, essa era a questão. Sim, porque não dava para você simplesmente avaliar sem você aceitar. Aceitar, simplesmente se entregar. Não poderia deixar o Monte Sião naquele lugar. Ele era o tudo e era o nada. Sim, era a certeza plena de que você poderia enxergar o mundo que Deus esteve a criar. No princípio, o princípio estava lá. Sim, o Espírito de Deus pairava. Puxa vida, aquilo era tudo, era nada. E o Monte Sião era a perfeição. E ele estava a me chamar. Ele me disse: está na hora de você chegar. Santo, como você de fato conseguir chegar? Sim, como é que você pode avaliar o sistema? O sistema que o seu corpo está a lhe ofertar. Respeitando os lados. Sim, para você equilibrar, não dá para você desconsiderar. O avesso você precisa de fato avaliar. Você precisa compreender que o direito esteve a se esforçar para o avesso continuar a ter o direito.
sem ter o direito de costurar as amarras, não poder deixar nenhum nó desatar. Você ter a compreensão de que os seus órgãos, você o tempo todo esteve a precisar e é necessário você balancear. Aí a balança é aquilo que Deus esteve a me dar. A fotossíntese que qualquer ser humano poderia realizar se. Se é conjunção, a junção da explosão, puxa vida. Como buscar tudo aquilo que Deus esteve a me solicitar, sem deixar o corpo tombar? Eu teria que segurar, sim, ser força bruta no lugar e ao mesmo tempo saber o momento certo de controlar, para não perder. Se não perder, o paladar. O paladar. Se não era fácil mastigar, você teria que aceitar. Sim, não poderia vomitar. Quer dizer, não poderia respirar. Quer dizer, puxa vida, você não poderia sangrar. Se bem que sangrar, você não. Você teria que controlar. Se o sangramento não era algo fácil de se realizar, mas diante das circunstâncias, as consequências do pensar, do sentir e do agir, dentro daquilo que Deus esteve a me pedir, sangrar era quase que o fim. Sim, não teria como não ser assim. Mas também é conjunção. Você teria que avaliar as adversidades. Sim. O corpo não poderia entrar em calamidade, mas teria que aceitar, parar, simplesmente parar de respirar. Dá um tempo. A questão era de fato você pesar o ar. Sim, era mais fácil ser barômetro. Sim, deixar o vento passar por aqui e acolá e você acompanhar. Mas naquele momento Deus estava a me solicitar para eu simplesmente parar de respirar. Poxa, eu poderia até imaginar. Sim, até um ovo. Até um ovo tem direito ao ar. Quer dizer, até o ovo tem direito de sentir, sim, o direito de existir. O antes de e o depois de, para a galinha surgir, galo sair, pintinho cantarolar aqui e ali. E eu simplesmente tinha que simplesmente definir a tabela periódica que Deus estava a me pedir. Não seria tão simples assim. Foi então que eu decidi, sim, eu decidi sair. Assim, o ancião estava diante de mim. Eu comecei a interagir, sim, busquei cajados ali. Todos os cajados do meu existir para eu ter o direito, sim, ter o direito de assumir a plenitude do simples fato de existir. Puxa vida, era perfeito? Era perfeito agir. Mas agir. E o que seria agir? Eu teria que consumir. Sim, consumir o ar puro. É que Deus esteve a me pedir. Somente assim a tabela periódica iria existir, dando para mim a possibilidade real de entrar ali. E o antes de ir, o depois de se definir. Sem eu me consumir. Não era tão simples assim, é verdade? Não é simples você ser tabela periódica.
Sim, existe um antes de, o direito de sentir, de pensar, de agir e ser consequência. Sim, nada mais simples, quer dizer, nada mais óbvio. É, você tinha que ser, por quê? Sim, porque é conjunção explicativa, justificativa e conclusiva, definitiva. Puxa, uma conclusão definitiva. Porque você esteve a agir de um modo que o seu corpo poderia cair. O Monte Sião, o Monte Sião esteve a me pedir. Eu estive a arguir, levantei cajado aqui e ali, busquei as respostas dentro de mim, saí para definir, pensar aqui, pensar ali, vir os meus filhos, pintinhos. O problema é que vi pintinho aqui, pintinho ali, pintinho aqui, pintinho ali, piu, 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 piu. A me pedir, pãozinho, pãozinho para... Não dava. Não, não dava para viver em cercadinho. Não. Viver em cercadinho apenas pensando em meus pintinhos. Não. O Monte Sião jamais me pediria para viver em cercadinho assim. Isso era o mesmo que me trair. Mas Deus estava ali. Sim, Deus definiu o princípio, meio e fim, e ele me disse: está na hora de sair. Sair? Sim, está na hora de assumir todos os compromissos do pensar, do sentir e do agir. O tempo, o tempo de Deus, ele esteve a definir. E eu até disse para mim o que seria de mim se eu não tivesse o direito de existir. Iria me consumir, feito uma velhinha aqui, de repente deixar aquele cheiro ruim, como todos fazem aqui. Sim, essa é a ilusão de você, de fato, saber dizer, quer dizer, entender as escolhas que... escolher, o direito de escolher. Sim, você pode ser lírio aqui, você pode cair, deixar aquele... a terra. O cheiro de terra molhada era inconfundível ali. E foi assim que Deus esteve a me pedir. Quando o Monte Sião esteve diante de mim, aquele cheiro de terra molhada estava diante de mim. Era preciso assumir a minha identidade aqui. A questão é saber, sim, saber viver em comunhão. A dita conjunção. Eu poderia perguntar para Deus e a oração. Mas será? Será que seria bom eu questionar? Ou eu me informar? Era o direito da imprensa me perguntar? Se bem que eu considerar que existe imprensa nesse lugar, me daria até o direito, o quê? De sorrir e de chorar. Santo Deus! Com que direito a imprensa iria se apresentar para me perguntar sobre aquilo que eu estive a realizar? Isso seria uma comédia? É uma comédia, sim.
Como é que eu poderia sentar para com a imprensa dialogar, se bem que não há a menor possibilidade de existir diálogo diante dessa imprensa que nós estamos a enxergar? Sábio? Ah, sábio. Odorico Paraguaçu, com toda certeza foi mais sábio. Sim, sim, sim. Ele era um prefeito bem sustentado. Sabia que enterrar defunto não era nada fácil? E com toda certeza, até Zeca Diabo viveria num lugar muito mais sustentado do que aquilo que hoje é vivido, é pensado, é falado, é o inacreditável. É, não, não teria como não. Mas o como estava lá. E Deus esteve a me perguntar. E com quem você vai falar? Sim, porque o burburinho costuma se levantar, é feito cajado no lugar, de repente, bumerangue em todo lugar. É, mas a minha cabeça não iria rolar. Não, 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 não. Eu sabia, eu sabia caminhar. Mais do que isso? Ah, eu sabia até nadar. Fui sapo no lugar. Ah, o ar. Sim, sabe quando Deus disse, fique parada, pare de respirar. E ter a compreensão de que você pode chegar. Sendo sapo. Santo Deus. É, nenhum sal poderia me tirar o direito de aqui estar. Sim, eu não seria pedra de tropeço em nenhum lugar. Deus esteve a me falar. Sim, Deus esteve a me solicitar. Sim, ele me disse, coloque a sua vida nesse lugar. Exatamente onde eles estiveram a derrubar essa dona de casa que aqui está. Puxa vida, e lá estava. Sim, lá estava de fato um buraco. Puxa, naquele momento eu comecei a chorar. Não era fácil lá estar, voltar, enxergar, lidar com cada coisa. Mas era o livro que estava a caminhar. E toda a minha vida o livro estava a me mostrar. Eu não pude desconsiderar, sim, nota de pé de página, Maria de Cássia. Você precisa ir além. Ninguém pode começar a enxergar sem antes de fato voltar. E o prefácio, Maria de Cássia, o prefácio você precisa consultar. E lá dentro do prefácio é que eu pude compreender se existia, sim, o homem é a divisão. O Monte Sião e o Monte Sinai. Puxa vida! Sim, porque se o Evangelho estar a definir a vida do Messias aqui, é o depois de. E o antes de? O antes de é a esperança do Messias surgir. Lá fui eu. Lá fui eu voltar exatamente para aquilo que o prefácio estava a me solicitar e eu fui buscar. Eu fui buscar o antes de. O antes de? Sim, tinha que existir. Eu não poderia chegar ali, naquele livro tão lindo de se definir, sem, sem um antes de. É o antes de. Interjeições surgir. Eu precisava me definir. Então pensei assim, olha, se eu tivesse que existir em algum lugar aqui,
Não seria nesse monte aí. Não, não me identifiquei, não. Não foi assim. Não, não bateu, sabe? Não rolou. Não, não existiu nem a possibilidade do simples capim ali surgir. Não. Eu? Eu comecei de fato a seguir. Santo. Eu até chorei e sorri. É verdade. Sim, o Monte Sião continuava aqui. E eu pensando o tempo todo naquilo que eu costumava sentir. Então, diante de um monte, eu estive de fato a surgir. Santo, de repente bateu assim uma química, rolou uma química ali. Eu me senti, eu me senti em casa ali. Poxa, aí no simples fato, quer dizer, no simples direito de existir, olha quem eu estava. O Messias, quer dizer, o Elias, quer dizer, era tudo aquilo que o Elias esteve a definir como princípio de existir. Eu disse para mim, eu preciso encontrar com o Elias aí. Ele sim, ele sim vai poder definir o que eu encontrei ali. Dias, definindo o princípio, o meio e o fim, arguindo, dando para o Elias o direito dele existir. Em mim, eu era carne viva ali. Eu jamais iria sair dali sem levar o Elias dentro de mim. Foi assim que o divino esteve a me pedir. Quando eu consegui, eu não sei se eu chorei ou se eu sorri. Não era tão simples assim. Porque assim que eu consegui ser aquele papiro ali, pronto, João Batista surgiu diante de mim. Santo Deus! João Batista diante de mim. E eu ali. Eu tendo que de fato consumir tudo aquilo que João Batista dizia para mim. Santo, o divino esteve a me pedir. Não é fácil você de fato entrar e poder vivenciar a palavra no lugar. Fato mesmo é que a tabela periódica, a tabela periódica estava a se formar. Eu não poderia dizer que eu estava a gostar, não. Eu poderia dizer, ai, santo, eu poderia odiar. Mas o que é odiar? Uma expressão, uma abominação, uma coisa assim, um sentimento em ebulição. Compreendi o sentido de razão. Sim, você pode não gostar, não saber até a palavra usar, mas o livro vivo vai saber escrevinhar. Essa é a palavra que eu vou usar. Sim, o livro vivo vai saber de fato lhe mostrar tudo aquilo que você esteve a realizar. E ninguém vai poder direcionar, dizer foi assim, é aqui, é acolá. Não. A sua carne. A sua carne vai sangrar todas as vezes que você voltar para a sua vida. Você, de fato. Sim, você lidar, desenhar, escrevinhar, sei lá. A questão era você saber parafrasear. Sim, você tirar tudo aquilo que Deus esteve ali solicitar de uma forma que não venha lhe prejudicar. Porque você precisa continuar a respirar. Você precisa ser força bruta no lugar. Você precisa de fato adentrar
nos lugares mais densos que você é capaz de imaginar. E saber, que um simples toque do olhar não vai apenas lhe levar. Mais do que isso, não basta apenas tocar, olhar, escutar. Você precisa de fato ter a certeza de que a palavra viva com você está e você simplesmente vai entrar. E foi assim, que eu estive de fato a atravessar a camada densa para a tabela periódica eu buscar. Santo Deus. Eu até imaginei, santo, eu não vou aguentar. Sim, a mente é fértil e você precisa soltar, 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 soltar. Dilatar. Dilata, 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 dilata. Quando você pensa assim, eu não vou aguentar, não tem mais como eu não respirar. Mas a mente você precisa de fato soltar. E aí você sente a necessidade de se jogar no lugar. E você começa a pairar. No princípio, sim, o Espírito de Deus pairava. E de repente você está lá. Você consegue alcançar aquilo que Deus esteve a lhe solicitar de uma forma que não tem nem como imaginar. Poxa. E aí você começa o processo se decantar. Você precisa decantar. Separa aqui, separa acolá, separa aqui, separa acolá, separa aqui, separa acolá. E a medula óssea, ela vai lhe mostrar o quanto você esteve de fato a se dilatar. Puxa vida. A dor, assim, a dor começa a chegar. E é de uma maneira que você diz, eu vou, de fato, eu não vou suportar. Até os ossos você começa de fato a trincar. Você sente de fato que a sua cabeça vai estourar. Mas é preciso. É preciso você, de fato, aceitar as condições de vida que existem no lugar. Puxa vida, você sente uma vontade, uma necessidade enorme de se revoltar. Sim, é o sentimento que você está a encontrar. Mas você pensa. Sim, pensa nos pintinhos que estão de fato a pipocar aqui e acolá. Naqueles que estão a ciscar, procurando alimento aqui, outra acolá. Nos franguinhos e nas franguinhas que mal começaram de fato a buscar a alegria. Puxa vida, você começa a pensar. Você vira galinha. Sim, o Monte Sião está lá, tomando conta. E você sabe que mais importante do que a sua vida você preservar é você pensar no que o pastor iria realizar. Deixaria as 99 ovelhas no lugar e a perdida iria procurar. Poxa vida, teria eu que assim pensar. Sim, teria eu que de fato deixar 99 ovelhas seguras. Pelo menos era o razoável de se acreditar e num grande buraco você entrar. E deixar Deus lhe mostrar o que aquela ovelhinha iria lhe dar. Você pensa,
que não tem perna para caminhar. Você para descansar, olha aqui, olha acolá, e você começa a desenhar tudo aquilo que o homem foi capaz de realizar. Para a sua própria vida desgraçar. O homem nunca se preocupou em plantar sabedoria em nenhum lugar. Não. Havia ovelhinhas aqui e acolá. Era a imagem perfeita das ossadas, que a gente costuma, de fato, largar. Como se não fosse da nossa responsabilidade enterrar e velar. Velar por cada ente familiar. Não, a gente não queria. Não ter essa responsabilidade. Você passar a necessidade da tumba, você de fato preservar. Um dia você pode precisar. Você teve avô nesse lugar? Mas não, a gente é egoísta demais, demais, demais. Para querer de fato voltar a tumba lavar e manter o pensamento de que a árvore familiar você vai preservar. Mas tinha de fato a ovelhinha, mas não dava para de fato buscar a ovelhinha não desconsiderando de fato aquilo que eu via. E lá vai eu, dias e dias. O quê? Separar. Separar as ossadas. Puxa vida. Eu fiquei a pensar por que aquilo estava a realizar. Sim, tinha, de fato, eu tinha colocado 99 ovelhinhas no lugar. Apenas uma resolveu, de fato, ali entrar. Eu desci para buscar. E o tanto de ossadas que eu estive a encontrar. Não dava para desconsiderar. Seria cruel sair de lá. Sim, eu era a árvore que sabia caminhar. Aquelas ossadas, puxa vida, como desconsiderar? Santa, eu fui lavar. Sim, tinha que lavar. Não é apenas você juntar. Não. Lavar, olhar, identificar. Você, de fato, colocar tumba por tumba familiar, tumba familiar, tumba familiar, tumba familiar. E, de repente, uma multidão ali a se levantar. Eu logo pensei no Calvário. Santo Deus, é no Calvário que eu resolvi, de fato, entrar. Eu até tive vontade de chorar. Mas eu não poderia. Eu não poderia, de fato, fraquejar. Não era, de fato, um direito naquele momento para eu, de fato. Não dava. A tabela periódica eu estava, de fato, a carregar. Eu tinha que, de fato, respeitar. E com a ovelhinha, com a ovelhinha eu fui, de fato, encontrar. Puxa vida. Fiquei a imaginar o Cordeiro de Deus. Sim, que não teve medo de buscar a sua vida em todo lugar. Seu tudo e o nada. Entrar na sinagoga para dialogar, ser força viva, saber o momento certo de escutar. Puxa vida, como é difícil a gente acreditar que existe alguém capaz de se doar da forma como
O homem de Nazaré esteve a realizar. Mas o nosso egoísmo, porque se a gente de fato desejar acreditar, a gente com toda certeza sabe que essa vida desgraçada a gente não vai mais poder levar. Sim, a gente vai se culpar. Ah, sim, é. Sabe como é que é os dois pratos a gente vai ter que usar? A gente não vai poder se justificar. O amor é lindo, o amor é lindo. Ah, e deixando ossada. Ossada, ossada, e ossada, e ossada, e ossada, e ossada, e ossada, para os outros carregarem. Puxa vida, foi assim que eu estive de fato a enterrar. Sim, aquilo que Deus esteve a me solicitar. A vida de Cássia. Eu escolhi o pior lugar. Não, não era algo simples não se realizar, não. Eu tinha que voltar. Era o pior lugar. Não, não poderia dizer um lugar bom. Não, era o pior. A questão é que lá estava a pedra angular. Sim, a pedra angular. Perfeita. Eu compreendi. Sim, eu compreendi. Por que escolher de fato o melhor lugar, o melhor terreno, a melhor posse, a melhor terra? Não. Eu vou de fato doar. Sim, eu vou doar a minha vida para quem de fato precisar. E ali eu deixei o meu corpo tombar. Poxa vida, feito pedra, que cai e vai rachar. A questão é que naquele momento ninguém esteve a se aproximar. Começaram de fato a chorar. Mas por que chorar? Santo, eu estou dizendo, podem de fato me matar. Quer dizer, pode usar, tem alguma coisa em mim, sei lá. Não. Em vez disso, começaram a chorar e pronto, lágrimas a debulhar. Parecia o rosário. Pê, 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 pê. Eu levantei e disse, santo, vou ter que organizar. Era gente aqui, gente lá, conversa. Epa, santo, eu vim aqui, entrei e resolvi de fato a minha vida aqui deixar. Vocês, em vez de se apiedar, olha só, gente. Ah, mas a piedade é eu que tinha que de fato te ofertar. Aí eu disse, santo, eu vou ter que de fato memorizar. Sim, sabe como é que é memorizar? Eu disse assim para Deus, santo Deus, toda a minha memória eu vou ter que de fato usar. Eu vou ter que de fato entrar em cada vida particular e poder de fato vivenciar. Sim, eu preciso de fato tirar cada um de lá, não dá para desconsiderar e pronto. Cada fio de cabelo. Ah, eu fui de fato arrancar. Fui. Escutar, tirar. E vida? Ah, cada um de fato esteve a me falar. Eu me sinto vivo. Santo. Eu me sinto vivo, eu me sinto vivo, eu me sinto vivo. Era tanta gente, eu me sinto vivo, que eu estava ali no meio dos mortos-vivos. De repente, um único, o quê? Fio de cabelo. Era de fato um único. Eu disse, meu Deus, o meu mundo está perdido. Eu só tenho esse fio de cabelo comigo. Mas a ovelhinha estava lá. Eu disse para a ovelhinha, olha, esse fio de cabelo eu vou lhe dar. Você vai pegar e vai levar. Entregue as 99 ovelhinhas que você vai encontrar e diga,
Ai, diga que a liberdade veio me visitar. Eu não tenho por que me apegar. O fio da oportunidade esteve a passar. E eu com toda certeza estive a usar. É a chave que eu estou a lhe dar. Pode, de fato, a liberdade. Pode a liberdade você, de fato, alcançar. Puxa vida. Foi como o divino esteve a me solicitar. Enquanto ainda na outra casa eu estive a morar, ele me disse, sabe ditado popular? Você vai ter que viver cada ditado popular. Dizem que a oportunidade, de fato, é careca, só tem um fio de cabelo que você precisa, de fato, pegar. Quando essa oportunidade esteve a passar, eu tirei. Eu já tinha doado tudo quanto é fio do meu cabelo, não tinha nada, nada. E assim, eu pude, de fato, usar toda a sabedoria que Deus esteve a me dar. Sem me apegar. Quem pode se importar? Quem pode se importar? Se você tem ou não tem dente para quarar, puxa vida. Naquele lugar, todos tinham mala para carregar. Santo. Não é fácil, de fato, carregar mala. É como, de fato, você pendurar uma pedra. Uma pedra para você se enforcar. O tempo todo a pedra vai estar lá. Você não vai ser nem vivo nem morto no lugar. É o pior a se realizar. É o pior. Eu nunca desejei. Eu nunca desejei colocar pedra, nem carregar mala. Realizei a minha vida assim. Sempre fui fotossíntese. Sim, usar e de fato aproveitar tudo aquilo que a árvore poderia me dar. Até as fezes. Sim, até as fezes é necessário você de fato saber. Saber de fato cuidar. Mas para isso o alimento. O alimento você precisa de fato separar. Assim, a tabela periódica eu estive de fato a buscar, conforme Deus esteve de fato a me solicitar. Eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo de dialogar com quem esteve a precisar. Não, eu não tive, não. Essa é a questão. Eu doeu meu coração. Sei lá. Criei vínculos. Mas eu não carreguei o peso de quem esteve de fato a me chamar para amá-la, apresentar. É uma dor insuportável que existe lá. Puxa vida. Mas é o que cada um esteve a realizar. Eu apenas resolvi aceitar a vida que Deus esteve a me dar. Sim, ser água viva, compreender de fato que a gente vive essa vida maldita, patrocinando o pior que a gente pode realizar. Portanto, eu não tenho nenhum motivo. Um único eu não estive a encontrar para com a imprensa falar. Não existe motivo para eu, com essa imprensa, estar.
Comigo eles podem até desejarem falar, mas eu não tenho nenhum tipo de compromisso com quem esteve a afundar o mundo onde o mundo está. Porque eu posso uma pedra jogar. Cabe à imprensa denunciar. Quem jogou a pedra no fundo do mar? Nunca e nunca e nunca eu vi nenhuma imprensa denunciar quem esteve a jogar pedra no fundo do mar. Sempre a surfar. De boa a imprensa ficar, enquanto o povo mal consegue caminhar. Tamanha é a dificuldade de aqui estar. Não é fácil. Não é fácil a gente respirar diante de tudo que aqui estiver a realizar. E eu não vejo ninguém se apresentar denunciando. Uá. Por isso, comigo, eles não vão poder contar para ganhar um din-din extra no lugar. Se quiserem, a minha vida usar, com certeza eles vão ter que pagar. Sim, eles vão ter que pagar. Barato eu não vou cobrar. Tem muita gente precisando, sabe? Tem muita gente precisando, de fato, de uma fraldinha comprar, um leitinho. Eu ouvi falar que os hospitais ditos filantrópicos estão a passar uma dificuldade tão grande. Eu não vejo, de fato, não vejo mesmo ninguém se apresentar para esse assunto ou esse problema de uma única vez solucionar. Sim, porque é preciso analisar tudo aquilo que a filantropia esteve a realizar. Quem sabe perdoar a dívida, sim, que eles estão a alegar. Sabe como é que é, né? Se a alma precisa de fato pagar para no inferno entrar, imagine de fato quanto vai custar a gente ter que de fato pagar para no hospital entrar e a nossa vida, a gente de fato deixar. Sim, deixar a cargo do médico cuidar. Essa é uma conta que penso que não vai fechar. Não é tão simples assim a gente pesar as circunstâncias do que eles estiveram a realizar. Sabe como é que é? Pensar, sentir, agir gera consequências. Eu vou me responsabilizar por tudo que eu estive a falar. A minha memória, eu fiz questão de doar. Portanto, não tem como, de fato, você ficar a reprisar. A vida nos dá sempre oportunidade. Todos os dias, um fio de cabelo vai passar e eu vou, de fato, pegar a oportunidade para a leitura realizar, sem ter que minha memória usar. Não vou, de fato, ser papagaio de pirata. Para, de fato, alimentar nenhuma casa. E se é assim,
Podemos pensar, sentir e agir e ser livres para o ir e vir. Simples assim. O Divino sempre me disse: confia em mim. Eu sou o pensar, o sentir e o agir que Deus deu para mim. Bom dia.